negação ao direito de férias-prêmio. A progressão que nós conseguimos descongelar no final do ano passado não foi paga até este momento e não tem previsão. O governo não estabelece nenhum prazo em relação ao que nós já conquistamos como descongelamento da carreira. Diante desse quadro, que se agrava, porque uma companheira hoje pela manhã já dizia, nós já enfrentávamos esses problemas e a situação se agrava com o posicionamento do governo em relação aos servidores efetivados pela Lei Complementar número 7. O que se agrava? O governo não conversa, o governo não discute. Nós sabemos que a decisão do Supremo, que não vai ser modificada mais, é que estes cargos se tornaram vagos. Tem muitas perguntas sem resposta. A situação dos ajustamentos funcionais, a situação previdenciária, as licenças médicas, cronograma de nomeação do atual concurso público que sequer foi nomeado, os que foram as vagas divulgadas por edital, a retirada dos professores de educação física e ensino religioso, que diminuiu o número de cargos dessa disciplina nos anos iniciais do ensino fundamental. E como se não bastasse, o governo mente para a categoria ao dizer que as pessoas agora estão designadas. Nós tivemos acesso a um contra-cheque de uma servidora que era efetivada. No contra-cheque está escrito, na situação funcional, não está escrito designado. Na situação funcional está escrito número 20, decisão ADI 4876 STF.
ensino. É uma cobrança que já tem sido feita da direção para que a direção promova esse encontro com esses segmentos, e a proposta é no dia 24. E agora, na próxima semana, 1º, 2 e 3, a gente participa das atividades do 1º de maio, que é o 5º encontro dos movimentos sociais. É isso que nós temos de proposta de calendário para apresentar para vocês. Ainda no conselho, nós discutimos algumas questões que eu vou socializar para vocês, propostas aprovadas no conselho, e nós vamos submeter a apreciação de vocês também. Em relação a toda a conjuntura que nós estamos enfrentando, o sindicato promove, isso já está divulgado inclusive no site, no boletim que vocês vão receber daqui a pouco, que o sindicato promove uma ação de danos morais que vão ser responsáveis por colocar a categoria na atual situação em relação à inconstitucionalidade do artigo 7 da lei. Segunda proposta, o sindicato promove a denúncia para apurar a responsabilidade por improbidade administrativa dos responsáveis por essa situação. Terceira proposta, intensificar os questionamentos ao governo no que se refere à questão previdenciária, situação dos diretores de escola, ajustamento funcional e licenças médicas. Quarta proposta, realização de assembleias locais e atividades da categoria. Quinta, intensificar. É intensificar porque já está na nossa pauta. A cobrança pela imediata nomeação dos concursados para todas as vagas divulgadas no edital do concurso. Sexta, cobrar transparência do governo em relação ao real número de cargos vagos na rede estadual. Sindiúde cobrará que a legislação sobre o número máximo de alunos por sala seja respeitada, fim das turmas multisseriadas, fim do turno preferencial, fim da extensão do cargo em cargo vago, reabertura do ensino noturno, que as disciplinas de educação física e ensino religioso nos anos iniciais do ensino fundamental sejam de responsabilidade dos professores habilitados nessas disciplinas, agilidade na publicação das aposentadorias para a declaração do cargo vago, o fim da obrigatoriedade da exigência curricular. São essas as propostas discutidas e aprovadas no Conselho, que nós vamos submeter à apreciação, à avaliação de vocês. Com que nós avaliamos que este grupo que está aqui precisa decidir. Considerando que o sindicato já vai reivindicar toda a nomeação de todos os cargos vagos que foram divulgados no edital do concurso, uma vez que essas nomeações sejam feitas, qual é o próximo passo do sindicato? O sindicato vai reivindicar que este atual concurso seja prorrogado e assim continuar nomeando para além das vagas divulgadas no edital, ou o sindicato vai reivindicar a abertura de novo concurso público com as regras que nós podemos discutir. É a primeira questão que a proposta nossa é que seja votada por essa Assembleia também. A segunda questão, na hipótese da questão do concurso servidorioso aqui, nós vamos reivindicar a valorização do tempo de serviço do Estado para pontuação no concurso. Nós vamos votar isso aqui, se sim ou se não. Diante da situação de que os casos foram declarados vagos, o sindicato vai reivindicar que a gente que seja feito o novo cadastro para designação ou não. E antes da realização do novo concurso, solicitar a abertura de mudança de lotação, remoção e a possibilidade de completar o cargo para os professores, porque a secretaria só está dando posse em cargos fracionados, não está dando posse em cargo completo. É outra proposta para que a gente possa decidir. São essas as questões. A gente tem a dinâmica de abrir para avaliações. Então, nós vamos abrir para avaliações. Estão propondo 5 avaliações. Quando 5 companheiros falarem, nós vamos votar o que é consenso e depois nós vamos votar as últimas propostas que eu disse, que a categoria vai definir o que o sindicato vai reivindicar junto ao governo do Estado. Todo mundo conseguiu ouvir bem todas as questões? Então vamos abrir para as intervenções, 5 intervenções de 3 minutos. 5 intervenções de 3 minutos. Enquanto a gente recebe as inscrições, nós vamos fazer a distribuição do boletim informativo